Como silenciar a mente para sempre? A resposta de Patanjali. Uma mulher viajou por muitas semanas carregando apenas uma pergunta: como eu silencio minha mente para sempre? Ela atravessou florestas densas, cruzou terrenos áridos, subiu caminhos rochosos, onde seus pensamentos ecoavam mais alto que seus próprios passos. Suas noites eram longas e atormentadas, sua sombra quebrada pelo cansaço. Mas sua mente continuava falando mais alto que o vento, mais alto que qualquer silêncio que ela tentasse encontrar. Ela tinha ouvido que em algum lugar, perto de um lago antigo, vivia um sábio cuja simples presença conseguia acalmar as tempestades internas das pessoas. Patanjali, aquele cuja compreensão criou a verdadeira raiz do yoga, aquele que havia silenciado em si mesmo tanto o medo quanto o desejo. Essa esperança a manteve caminhando, dia após dia, com aquela pergunta martelando: como eu silencio minha mente para sempre? O encontro com o mestre. Quando ela finalmente o encontrou, Patanjali estava sentado perto do lago. A água estava perfeitamente calma. O céu mudava de cores com o entardecer. O ar estava em profunda quietude. Ela se curvou em reverência. Patanjali não falou imediatamente. Não olhou para suas roupas empoeiradas, sua exaustão evidente, suas mãos tremendo de ansiedade. Ele olhou para ela da forma que se olha numa chama, direto, firme, sem julgamento. Olhou direto para o coração dela. As palavras dela quase desapareceram na garganta, mas ela havia chegado longe demais para desistir agora. Mestre reverenciado, ela disse com a voz falhando, minha mente não para, ela me segue em todo lugar. Me deixa cansada, ansiosa, desesperada. Por favor, me diga, como eu silencio minha mente para sempre? A pergunta impossível. Patanjali sorriu. Não foi um sorriso de zombaria ou superioridade. Foi o sorriso de alguém que viu a verdadeira natureza da mente e compreendeu a inocência da pergunta. Sente-se, ele disse gentilmente. Ela sentou. Antes de me perguntar como silenciar a mente, me mostre sua mente. Ela ficou desconcertada. Mestre, eu não posso mostrar-lhe a mente. Ela está dentro de mim. São pensamentos, medos, lembranças, imagens. Isso é minha mente. Patanjali pegou uma pequena pedra e a jogou gentilmente no lago. Ondulações se formaram na superfície, quebrando o reflexo perfeito. O lago está perturbado? Nossa, ele perguntou. Sim, mestre. E quando as ondulações cessam, para onde vai a perturbação? Ela retorna à quietude. Patanjali sorriu novamente. Você quer que o lago do seu ser fique quieto, mas não entende as ondulações. O problema real. A mulher insistiu, mas minha mente nunca para. Essas ondulações nunca cessam. Patanjali a olhou com compaixão. Porque você persegue cada ondulação. Você corre atrás de cada pensamento. Luta com eles, teme eles, alimenta eles. E assim eles crescem. Ela baixou os olhos, sentindo o peso da verdade. Olhe para mim, Patanjali disse. Ela levantou a cabeça. De repente, sem aviso, Patanjali bateu palmas alto. O som cortou o silêncio como um raio. A mulher pulou de susto. Onde estava sua mente naquele momento? Nossa, ele perguntou. Ela respirou fundo, percebendo. Havia apenas o som. Nenhum pensamento. Exatamente, Patanjali disse. Em um momento a mente parou sem nenhum esforço. Não porque você a silenciou, mas porque a atenção ficou completa. A verdadeira natureza do problema. Patanjali continuou. Seu problema não é que a mente fala. Seu problema é que você pensa que cada pensamento é você. A mulher respirou mais profundamente, sentindo algo se movendo dentro dela. Então, como eu paro, mestre? Patanjali apontou para o lago novamente. Naquele exato momento, uma folha caiu na água. Pequenas ondulações se formaram. Então, naturalmente, se dissiparam. O lago não tenta silenciar as ondulações, ele disse. Não corre atrás delas. Não as odeia. Não luta contra elas. Apenas as deixa vir. As deixa ir e permanece em quietude. Ela ouviu, como se estivesse ouvindo sua própria verdade pela primeira vez. Pensamentos não são o inimigo. Pensamentos não são seu inimigo. Patanjali disse com firmeza. São apenas movimentos, aparências, ondulações na consciência, mas eles parecem tão reais. E ela exclamou. Patanjali pegou um fio de capim e tocou gentilmente o braço dela. Isso machucou? Não, mestre. Mas você reagiu quando bati palmas? Sim. Bom, ele disse. A dor é real. A reação é real. Mas as histórias que sua mente cria em torno das coisas,
É aí que o sofrimento cresce. Ele se inclinou um pouco para frente. Você não pode silenciar a mente para sempre, mas pode parar de acreditar em tudo que ela diz. Pode parar de lutar contra ela. O lago se acalma. A mulher olhou para o lago novamente. O reflexo estava claro, perfeito. Patanjali disse: sua mente fica barulhenta quando você se identifica com cada ondulação. Quando você dá um passo atrás, quando observa sem se apropriar dos pensamentos, a mente perde seu poder sobre você. Então, o que é o verdadeiro silêncio? Ela perguntou. O silêncio, Patanjali respondeu, é o que resta quando você para de interferir, quando para de resistir, quando para de chamar os pensamentos de meus. Ele se aproximou mais. A testemunha em você, aquela que vê os pensamentos, mas não é tocada por eles, essa é o silêncio. Essa é quem você realmente é. O despertar. A mulher fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu um espaço entre os pensamentos. Não era vazio. Era livre. Sua respiração se aprofundou. Seu corpo relaxou. Sua mente ainda estava em movimento, mas ela não estava mais se movendo junto com ela. Patanjali falou uma última vez. A mente não é um problema. Sua identificação com ela é. Quando a onda sabe que é água, fica livre do medo. Quando você sabe que não é a mente, o silêncio aparece. Ela abriu os olhos. Não havia mais perguntas. Não porque tudo havia sido respondido, mas porque a própria necessidade de perguntar havia se aquietado. Ela se curvou para Patanjali. O lago estava calmo. O céu testemunhava. Sua mente ainda era um fluxo de pensamentos, mas ela não estava mais afogada nele. Ela tinha encontrado o silêncio, aprofundando a compreensão. Deixa eu aprofundar essa sabedoria de Patanjali, porque ela é revolucionária para a forma como lidamos com nossa mente hoje. A ilusão do controle. A primeira coisa que Patanjali destrói é a ilusão de que você pode ou deve controlar completamente sua mente. A gente vive numa cultura obcecada com controle. Controlar o corpo, controlar as emoções, controlar os pensamentos, controlar a vida. E quanto mais tentamos controlar, mais fora de controle nos sentimos. Por quê? Porque controle implica em luta, e luta gera tensão. E tensão gera mais pensamentos. É um ciclo vicioso. Patanjali está apontando para algo radicalmente diferente. Observação sem interferência. Deixar a mente fazer o que ela faz, mas sem se identificar com cada pensamento que passa. Você não é seus pensamentos. Seu problema é que você pensa que cada pensamento é você. Essa é talvez a confusão mais fundamental da existência humana. A gente acha que pensamentos, identidade. Eu penso, logo existo, disse Descartes. E criou séculos de confusão filosófica e sofrimento psicológico. Patanjali está dizendo o oposto. Você existe além dos pensamentos. Os pensamentos aparecem em você, como nuvens aparecem no céu. Mas você não é as nuvens, você é o céu. Quando um pensamento negativo surge, eu sou um fracasso. Você não é aquele pensamento. Você é a consciência que está observando aquele pensamento passar. Quando um pensamento positivo surge, eu sou incrível. Você também não é aquele pensamento. Você é novamente a testemunha. A metáfora do lago. A metáfora do lago que Patanjali usa é perfeita. Pensamentos são como ondulações na superfície. Elas vêm, elas vão. A profundidade do lago permanece intocada. Mas o que a gente faz? A gente fica na superfície, perseguindo cada ondulação, tentando controlá-las, brigando com elas. Essa ondulação não deveria estar aqui. Essa ondulação é ruim. Preciso fazer essa ondulação parar. E o lago continua lá embaixo, calmo, profundo, esperando que você mergulhe. O paradoxo da resistência. Tem um paradoxo fundamental que Patanjali aponta. Quanto mais você resiste aos pensamentos, mais forte eles ficam. Não pense num elefante rosa. E o que você imediatamente pensa? Num elefante rosa. Quando você luta contra um pensamento, você está dando energia para ele. Está dizendo, você é importante, você é perigoso, eu preciso te eliminar. E o pensamento responde, ok, já que sou tão importante, vou ficar aqui mais tempo. Mas quando você simplesmente observa, lá está um pensamento sobre elefante rosa. Sem resistir, sem se agarrar, sem criar histórias, o pensamento naturalmente passa, como uma nuvem no céu. A diferença entre dor e sofrimento. Aquela parte onde Patanjali toca o braço dela com o capim é genial. Ele está mostrando a diferença entre estímulo, dor e reação mental, sofrimento.
O toque do capim é neutro. A batida de palmas é súbita. Essas são realidades físicas. Nada demais. Mas o que a mente faz? Cria histórias. Por que ele fez isso? Isso significa que, e se ele fizer de novo? Eu deveria ter. A dor é inevitável. O sofrimento, as histórias que criamos sobre a dor, é opcional. Patanjali está dizendo, você não pode evitar que pensamentos surjam. Isso é tão natural quanto ondas no lago. Mas você pode parar de criar romances inteiros a partir de cada pensamento. Atenção completa, mente quieta. O momento da palma é revelador. Quando a atenção está completamente presente, a mente para naturalmente. Você já reparou isso? Quando você está completamente absorto em algo, assistindo um pôr do sol incrível, ouvindo música que te arrebata, fazendo amor com presença total, onde está a mente tagarela? Desapareceu. Não porque você a suprimiu, mas porque toda a sua atenção está no momento presente. Esse é o segredo. Não é sobre lutar contra os pensamentos. É sobre estar tão presente que os pensamentos não encontram espaço para se instalar. O observador não observado. A testemunha em você, aquela que vê os pensamentos, mas não é tocada por eles. Essa é o silêncio. Isso é profundo demais. Patanjali está apontando para a consciência pura. Aquilo que observa, mas nunca é observado. Aquilo que conhece, mas nunca pode ser conhecido como objeto. Você pode observar pensamentos, pode observar emoções, pode observar sensações corporais, pode até observar o senso de eu. Mas quem está observando? Você nunca pode objetificar completamente o observador, porque você é o observador. Quando você descansa nessa posição de testemunha, você está além da mente. Não lutando contra ela, simplesmente além dela. Práticas inspiradas em Patanjali. Como você treina isso no dia a dia? Prática 1, nomeação de pensamentos. Quando um pensamento surge, em vez de mergulhar nele, simplesmente nomeie. Pensamento de preocupação. Pensamento de julgamento. Memória do passado. Só esse ato de nomear já cria distância. Você sai de eu estou preocupado para um pensamento de preocupação surgiu. Prática 2. Observar o espaço entre pensamentos. Os pensamentos não são contínuos. Há microespaços entre eles. Comece a notar esses espaços. Eles podem durar uma fração de segundo no começo, mas estão lá. É nesses espaços que o silêncio vive. Prática 3. A meditação do lago. Sente-se confortavelmente. Imagine sua mente como um lago. Cada pensamento é uma ondulação na superfície. Não tente parar as ondulações. Apenas observe elas surgirem e naturalmente se dissiparem. Com o tempo você percebe, você não é as ondulações. Você é o lago inteiro. Prática 4. Pergunta radical. Quando estiver muito identificado com pensamentos, faça a pergunta radical. Quem está pensando? Não responda intelectualmente. Apenas investigue diretamente. Onde está esse eu que está pensando? Você consegue encontrá-lo? Nessa investigação, a identificação com a mente começa a se dissolver. O que não é silêncio. É importante também entender o que Patanjali não está dizendo. Ele não está dizendo para você se tornar um vegetal sem pensamentos. Não está dizendo para você reprimir emoções. Não está dizendo que pensar é ruim. Pensamentos são ferramentas incríveis. Permitem planejamento, criatividade, solução de problemas. A questão não é eliminar pensamentos, é não ser escravizado por eles. O silêncio que Patanjali aponta não é ausência de pensamentos, é liberdade em relação aos pensamentos. Você pode ter 1000 pensamentos e ainda estar em silêncio interior, porque você não está identificado com nenhum deles. Eles passam como nuvens, mas o céu da sua consciência permanece vasto e intocado. A jornada nunca termina. Tem algo lindo no final da história. A mulher não alcançou um estado permanente de mente vazia. Ela simplesmente parou de se afogar nos pensamentos. Porque o silêncio verdadeiro não é uma conquista final. É uma forma de ser que você pratica momento a momento. Às vezes você vai se perder nos pensamentos de novo. Vai se identificar. Vai resistir. Vai sofrer. Isso é humano. Mas cada vez que você lembra, estou identificado novamente, e retorna para a posição de testemunha, você fortalece esse músculo da consciência. Com o tempo, a identificação fica menos pegajosa. Os pensamentos perdem um pouco do poder. O silêncio fica um pouco mais acessível. Não é uma linha reta, é uma espiral.
Você visita os mesmos temas em níveis cada vez mais profundos de compreensão. A liberdade que Patanjali oferece. No final das contas, Patanjali está oferecendo uma liberdade radical. Não a liberdade de nunca ter pensamentos negativos, mas a liberdade de não ser destruído por eles. Não a liberdade de ter uma mente perfeitamente calma, 24/7, mas a liberdade de não se perder na tempestade mental. Não a liberdade de controlar tudo, mas a liberdade de descansar em meio ao caos. E essa liberdade está disponível agora. Não depois de anos de meditação, não depois de alcançar iluminação. Agora, no momento em que você percebe, eu não sou esse pensamento, nesse momento, você já está livre.